participar desse evento, um evento tão importante para a gente que trabalha com doença rara. E eu queria começar contando para vocês como é que eu comecei a trabalhar com fibrose cística. Eu tinha chegado aqui em João Pessoa na década de 90 e me procurou uma pessoa no HU que tinha uma filha que tinha uma doença que estava rodando e ninguém dava o diagnóstico dela e ela não melhorava. E essa foi a primeira paciente que eu diagnostiquei com fibrose cística. Naquele período, a gente tinha pouca coisa a oferecer. E tudo que a gente tinha para oferecer para essa criança era o acompanhamento. Porque diagnóstico ainda não se tinha aqui, a abordagem terapêutica efetiva não se tinha aqui. E foi daí que eu comecei a trabalhar com esse grupo de doenças. De lá para cá muita coisa mudou, Durante 20 anos praticamente trabalhei praticamente sozinho no ambulatório, cuidando desses pacientes, coisa que não recomendo a ninguém, porque é um paciente que tem que ter uma abordagem multidisciplinar. Mas a grande dificuldade que a gente tem é fazer as pessoas entenderem que doença rara tem pouca gente, mas precisa de muita ajuda. E essa é uma grande dificuldade. Você fica pedindo a um, parece que você está pedindo um favor, quando na verdade não é isso. E de lá para cá, como eu disse, muita coisa mudou. Apareceu no Brasil um grupo brasileiro de estudos de fibrose cística e a gente foi caminhando junto com esses pacientes e com esse grupo. À medida em que foi se divulgando a existência desse serviço de fibrose cística, começamos a receber pacientes com pneumopatia crônica e a partir daí as coisas começaram a melhorar um pouco. Então, a gente vê que quando a gente começa a conversar com outras pessoas, a gente descobre que no Brasil todo tem fibrocístico. A gente descobre que no Brasil todo tem gente trabalhando para esse grupo de pacientes. Dizer que a fibrose é uma doença monogênica, onde está o cromossoma que gera toda a alteração, e que a delta F508 é mais frequente, são termos muito técnicos. A gente precisa entender o que a gente vai fazer com isso. Já que a gente já conhece um bocado de coisa, o que a gente vai fazer com isso? Bom, o que é a fibrose cística? A fibrose cística é uma alteração numa proteína que a gente chama CFTR. Essa proteína, ela existe em várias estruturas do nosso organismo. Ela é responsável pelo fluxo de cloro, ela é responsável pela saída de cloro de dentro da célula. E qual é a importância disso? Quando o cloro sai, o sódio sai. E quando o sódio sai, a água também sai. Então ela hidrata as nossas secreções. Ela faz com que essas secreções fiquem fluidas. E aí a gente vai ter o catarro fluido, a gente vai ter os líquidos seminais fluidos, a gente vai ter secreção pancreática e biliar fluida, o que significa que na ausência de função dessa proteína CFTR, todos os líquidos vão ficar espessos. E começa a ficar difícil para o paciente eliminar o catarro, eliminar a secreção pancreática, eliminar a secreção biliar, fazer com que o líquido seminal flua, e nas glândulas sudoríparas isso aumenta, que a reabsorção do cloro e sódio aí vai estar diminuindo. Isso dificulta a reabsorção de cloro e sódio e com isso a gente passa a perder muito cloro e sódio no suor, gerando excesso de sudorese e o suor salgado. E daí veio aquele conhecimento que sempre se teve, que é a doença do suor salgado. Muitas vezes diagnosticado porque a mãe ou alguém vai dar um beijo na criança e percebe que essa criança tem um suor mais salgado do que os outros. Ou a formação de cristais de sódio e cloro, de cloreto de sódio na pele, e a mãe vai dizer para você, quando meu filho sua, fica cheio de pedrinhas, principalmente na área da testa e das costas. Então, isso seria o normal, Toda vez que esse líquido fica muito pesado,
ele se acumula e ele pesa sobre a célula, gerando um problema, além da fluidez, um problema mecânico, compressivo, compressão de estrutura ciliar, compressão da célula, hipoxemia, e essa célula acaba morrendo. Então é muito fácil a gente entender o que é a fibrose cística, não tem muita dificuldade. Então, o difícil da gente entender é que existem várias formas dessa proteína ser alterada, e todas elas têm uma base genética. E essa base genética é determinada por mais de 2.000 mutações. Significa que é uma doença que tem mais de 2.000 maneiras diferentes de aparecer. A gente vai ter os quadros clássicos, descritos na literatura, e a gente vai ter os quadros atípicos. Por exemplo, tem um paciente que me procurou no consultório porque após casar não conseguia ter filho, e nos exames que foi feito, alguém pediu um teste de cloro no suor, dosagem do cloro no suor, e mostrou que ele tinha azoospermia. Era a única coisa, não tinha mais nada, nenhum outro sintoma, e o diagnóstico final dele foi de fibrose cística com azoospermia. Então, essa proteína, ela pode simplesmente não ser produzida, ela pode ser produzida e não ser transportada ou armazenada, ela pode não se ligar na superfície da membrana celular, e ela pode se ligar e não funcionar adequadamente. Então, existem várias formas dessa proteína estar alterada. As 3 primeiras são mais graves, as 3 últimas vão dar quadros mais leves da doença. Bom, então agora a gente já sabe que a doença é uma modificação genética, é uma mutação. A gente já sabe que a delta F508 é a mais comum no Brasil e no mundo, e a gente já sabe que existem várias formas diferentes dessa proteína estar defeituosa. Por que essa genética, saber essa genética é tão importante? Porque hoje em dia tem tratamento. Fibrose cística é uma doença que tem tratamento. Depende de qual forma genética a gente está falando. Então a gente não pode negligenciar a identificação genética dos nossos pacientes. Aquilo que a gente dizia no início dos anos 90, que fibrose cística matava por volta de 14, 15 anos, já não é verdade. Você pode ter pacientes que vão ter uma vida praticamente normal do ponto de vista de atividades e do ponto de vista de longevidade. Bom, então, quando a gente começou a falar sobre fibrose cística, nós dissemos que existe retenção de cloro, reabsorção de água, desidratação das secreções, aumento de viscosidade e obstrução. E no suor ocorre o inverso, com excesso de perda de cloro e sódio. Então é isso que determina todas as alterações que a gente vai encontrar na fibrose cística: a doença respiratória, digestiva, a doença de cunho reprodutivo, a doença endócrina. Tudo isso vai decorrer dessas alterações, e tudo isso depende de qual mutação a gente está falando. Quando a gente fala em desafio diagnóstico no paciente com fibrose cística, é triste a gente ver nos dias de hoje, esse é o relatório de 2017 do Grupo Brasileiro de Fibrose Cística, que os pacientes ainda chegam com sintomas persistentes respiratórios, déficit de crescimento e desnutrição, e esteatorreia ou má absorção. Esses 3 sintomas, né, eles são praticamente definidores da fibrose cística clássica. Uma criança com diarreia, pneumopatia crônica, que não ganha peso, é um paciente protótipo para você dizer, provavelmente isso é fibrose cística. O que não pode acontecer nos dias de hoje é a gente ainda ter essa estatística, esse número de 56%, 36% e 33%, com tudo que se fala da fibrose cística. Então, é preciso que a gente permita para esses pacientes diagnóstico e tratamento próximo onde ele mora. Não dá para você pensar que o menino vai ser descoberto lá em Antenor Navarro, ou São João do Rio do Peixe, Cajazeira, Souza, ou até mesmo aqui em João Pessoa, tardiamente, simplesmente porque as pessoas não têm conhecimento de investigar esses pacientes precocemente.
a gente cai naquele mesmo problema da doença rara, de ninguém pensar porque é raro. Segundo, é preciso estender o conhecimento à equipe de saúde com treinamento e encaminhamento adequado dos pacientes. Há 20 anos que a gente anda pelo interior em parceria com a Sociedade de Pediatria CRM, divulgando nos cursos, nas palestras, etc., sempre colocando fibrose cística para disseminar esse conhecimento. Educar o médico para o diagnóstico precoce, que em última instância é ele que vai pegar o paciente. É ele que vai atender em primeira parte esse paciente. Estruturar fluxo de encaminhamento. A gente, por mais que tenha proposto, tenha feito, a gente não tem um fluxo de encaminhamento ainda adequado para esses pacientes. E dar acessibilidade ao diagnóstico, complicações e terapêuticas, para que a gente evite isso daqui. É desnecessário a gente ter hoje em dia, como a gente vai ver mais para frente, pacientes que não têm esse tipo de acesso. Então, uma vez que a gente suspeite que o paciente tem fibrose cística, a gente tem uma rotina a ser feita. Essa tripsina imunorreativa, do teste do pezinho, ela já é incluída, na maioria dos locais ela já é feita. Então a gente já tem um primeiro passo. A dosagem de cloro no suor, a gente teve a infelicidade de conseguir um equipamento com HU que nunca fez nenhum exame dentro de um hospital universitário, nunca fez nenhum exame esse equipamento. Perdemos o equipamento, ele sumiu e ninguém fez nenhum exame, treinamos um técnico em Recife e nunca esse exame funcionou. Hoje esse exame é feito fora do HU, no Arlinda Marques. A pesquisa da mutação genética, 100% dos nossos pacientes fazem a pesquisa de mutação genética. Nós fomos o segundo no Brasil a fazer. Enquanto que ninguém, isso foi até motivo de piada no congresso, a gente levou os nossos pacientes, na época nós tínhamos 6 pacientes, e o pessoal do Sudeste ficou tirando onda, como é que você faz isso daí? Porque nossos pacientes eram 100% testados. E hoje nós estamos com 30 e poucos pacientes, todos geneticamente testados. Todos, não tem nenhum que não tenha sido ofertado para eles de graça. Alguém está pagando, mas para eles, gratuitamente, eles fazem esse exame. Diagnóstico funcional respiratório, diagnóstico funcional hepatopancreático, endócrino reprodutor e microbiológico. Microbiológico nós ainda temos alguma dificuldade, mas estamos caminhando. Diagnóstico nutricional, Doutora Isabel está ali, que chegou para nos ajudar, um grande braço que a gente conseguiu. Diagnóstico social, Sayonara, que com seu grupo nos ajuda bastante. Psicodiagnóstico, ainda estamos caminhando, a gente consegue na enfermaria, mas ainda não temos no ambulatório. Diagnóstico das complicações, isso para o atendimento ambulatorial ainda é para a gente um pouco não tão organizado, mas a gente consegue. E na enfermaria a gente tem a assistência a esses pacientes com fisioterapia, com a psicoterapia, nutrição e etc, etc. Mas infelizmente isso ainda não foi transportado ao ambulatório, o que para nós é motivo de tristeza ainda. Bom, uma vez que a gente já tem um caminho para o diagnóstico e a gente já tem condições de estabelecer esse caminho, a gente já tem condição de, como fala na rotina, como é posto na rotina de fibrose cística, a gente já tem condição de caminhar os nossos pacientes com todo o diagnóstico, toda a rotina diagnóstica desses pacientes. Então não tem porquê a gente ainda ter casos subdiagnosticados na Paraíba. O que nos falta é fluxo desses pacientes. É encaminhamento adequado desses pacientes. As condições de diagnóstico já foram criadas. Bom, e o que é importante? Por que é que a gente conseguiu essas coisas? Porque a gente conseguiu incluir a Paraíba dentro desse grupo, que é um grupo de estudos de fibrose cística, que existe no mundo todo, e que a partir de 2020, a partir de 2005, 2010, a gente conseguiu incluir João Pessoa, ou a Paraíba, dentro desse grupo brasileiro de estudos de fibrose cística. E esse grupo, ele produz relatórios, que são relatórios, é o 5º relatório que a gente já tem, de pacientes do Brasil todo.
tá? E a gente tem muito orgulho, não por mim, mas pelos pacientes, de ter incluído o Hospital Universitário Lauro Vanderlei desde o primeiro nesse grupo brasileiro de fibrose cística. Isso, para mim, pessoalmente, é um motivo de orgulho muito grande, porque é resultado de muita batalha, muito trabalho, né? Não é fácil você entrar no Sudeste, é muito difícil, o pessoal coloca sempre barreiras, mas deu certo e o HU está nesse grupo brasileiro. Infelizmente, o HU ainda não entendeu a importância de fazer o serviço, né? E isso é uma questão estrutural nossa. A importância de você fazer um serviço estruturado, multidisciplinar, não para fibrose cística, mas ele pode ser ampliado para doenças outras ou doenças raras, e parece que é difícil você fazer isso na cabeça das pessoas, é mostrar essa importância. E esse grupo ele foi importante porque, vejam, se a gente pensar no número de registros e segmentos de paciente, olha como nós crescemos no Brasil. Nós crescemos no número de registros, no número de casos com segmento, no número de pacientes seguidos no Brasil inteiro. Próximo. A gente consegue, dentro desse grupo, perceber claramente a evolução do número de registros de pacientes, desses pacientes. Hoje, nós estamos com 30 e poucos pacientes dentro desse grupo, tá certo? E como ainda eu trabalho praticamente sozinho na parte administrativa, a gente não consegue manter o registro de todos, e aí flutua bastante. Vejam que aqui a gente tem 23, na verdade a gente já tem 37 pacientes. Se a gente for pensar no diagnóstico por idade, a gente precisa da triagem neonatal para a gente diagnosticar o mais cedo esses pacientes, mas melhorou, em relação a 2009, melhorou bastante. E hoje a gente já recebe pacientes que são triados. Só que como o exame é feito em outro laboratório, fora do HU, para ele chegar no HU a gente perde tempo. Não há um fluxo de encaminhamento direto desses pacientes. E quando você faz a triagem neonatal, a idade do diagnóstico ela aumenta muito. Só que essa idade diagnóstica já é pacientes com 1 a 3 meses. E o teste de triagem neonatal, antes do primeiro mês, a gente já tem o resultado. Então, a gente poderia trazer muito mais pacientes para esse diagnóstico precoce se a gente estabelecesse o fluxo desses pacientes. E aí você fala assim, bom, mas qual foi a dificuldade disso? Depois da gente estar dentro do HU 20 anos, né, toda a discussão de fluxo da triagem neonatal, o HU não foi incluído. Ele foi feito por 2 pessoas do HU, um endocrinologista, professor, uma médica gestora, e ninguém do serviço de fibrose cística foi chamado. E com isso o fluxo para o HU perdeu-se. A gente fica procurando na rede os pacientes. Se a gente faz o diagnóstico precoce desses pacientes, a gente consegue tratar melhor. Olha a diferença da média de idade, né? A média de idade em anos. Um paciente que não faz triagem vai ser diagnosticado por volta, em média, 8 anos de idade. O paciente triado vai ser diagnosticado precocemente. Então a gente não pode abrir mão desse fluxo de jeito nenhum. E aí a gente pergunta, quando o exame dá positivo em alguma cidade, para onde vai esse paciente? Para onde ele é encaminhado? Quando a gente pensa na tipagem genética, né, a gente começa a ver o quanto que ela melhorou ao longo do tempo, o quanto que a gente ganhou tipando esses pacientes. E essa tipagem genética, para nós, né, mostra o quanto que a gente tem de delta F508 homo ou heterozigoto nesses pacientes, que vão se beneficiar com o tratamento medicamentoso atual. Então a gente não pode abrir mão da triagem genética, porque ela é indicativa do tratamento. Essa triagem genética, como a gente está mostrando a vocês aqui, a gente tem várias mutações diferentes, porque a nossa população é muito miscigenada. Então a gente não fala em uma mutação, a gente tem todas as expressões de mutação, inclusive aquilo que é 1% dos pacientes com fibrose cística. A gente tem pacientes que não têm mutação conhecida, o irmão tem fibrose cística, o rapaz tem todas as sintomatologias da fibrose cística, tem teste do suor normal e tem genética negativa. E se você tirar a medicação da fibrose cística, ele descompensa. E tem a zoospermia. Tá? Então, ele tem tudo da fibrose cística, mas nós ainda não conseguimos encontrar o gene desse paciente, a mutação desse paciente, e ele está dentro de 1% dos pacientes com fibrose cística.
Então, como a nossa população é miscigenada, a gente tem variações dentro do perfil genético desses pacientes. E aqui o que é tão importante para a gente, né? A gente consegue atuar em alguns passos, modificando a expressão e a função dessa CFTR e melhorando a sobrevida desse paciente. Se a gente tiver 2% de função da CFTR, 2% o paciente vive bem. 2% de função. Tá? Então a gente não precisa que ela seja amplamente funcionante para a gente ter qualidade de vida para esses pacientes. E aí vem a grande questão da genética hoje, né? É a gente poder oferecer tratamento para esses pacientes. Em cada passo, em cada tipo de mutação, exceto quando ele não produz, que aí seria terapia genética, ainda em investigação, mas a gente consegue oferecer tratamento para esse paciente em qualquer passo dessas alterações mais leves da CFTR. E isso é no mundo todo. Então, aqui a gente tem um resumo dos trabalhos, né? Alguns trabalhos pré-clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, e avaliável para os pacientes. E aqui a gente tem medicações que modificam a função da CFTR. Hoje está saindo em Brasília, né? Está saindo o resultado da consulta pública para a liberação de medicação para esses pacientes. Uma vez que a gente já sabe a mutação, uma vez que a gente já sabe que existe tratamento, por que não tratar? Então foi feita uma consulta pública, né? A gente teve a oportunidade de participar junto com o Dr. Gilvan do resumo dos trabalhos e opiniões, e hoje deve sair o resultado, e eu espero que a gente consiga que a gente permita esses pacientes serem tratados. O clearance mucociliar, a Dornase alfa, esses pacientes já fazem, a gente já tem, 100% deles fazem. O tratamento antimicrobiano, recentemente nós conseguimos a tobramicina para esses pacientes, a azitromicina eles já fazem, né? Então também a gente já tem uma boa disponibilidade. O ganho nutricional que nós estamos tendo desses pacientes a nível ambulatorial com a doutora Isabel também tem favorecido muito esses pacientes. O vínculo com outras instituições, nós tivemos 2 pacientes com indicação e com encaminhamento para transplantes, e infelizmente os nossos pacientes ainda morrem porque o diagnóstico é tardio e porque covardemente o nosso governo não dá pleno acesso à saúde desses pacientes. Muito obrigado.